quando se fala crianças não resolverem os problemas matemáticos, são aqueles bebês que ainda não adquiriram, né, nenhum tipo de raciocínio, nenhum tipo de conhecimento que o possibilite de resolver problemas. Os maiorzinhos já serão capazes, né? A partir do seu conhecimento, eles são capazes de tanto produzir quanto resolver problemas propostos de acordo com a capacidade de cada um, beleza? Então vamos lá. Vamos falar da fase, né? As fases do raciocínio. Deixa eu só destacar aqui para vocês, para que vocês possam entender direitinho como funciona cada um, tá? A primeira fase é a seguinte: a partir de algum problema teórico ou prático que surge diante de um indivíduo exigindo uma solução. Essa aqui é a primeira fase, ó. Surgiu o problema, então você já está na primeira fase e vai ter que percorrer todas as outras até chegar a uma resolução, né? A uma conclusão para aquele problema. A fase 2 nos diz o seguinte, ó: diante do problema, o indivíduo reage procurando limitar e definir claramente a fase de diagnóstico. Beleza? Diagnóstico quer dizer que ele tem que verificar o que o problema quer que faça para ser resolvido. O que você pode fazer para esse problema ser resolvido. Ok? Então, essa aqui é a fase de diagnóstico que você precisa ter para depois dar os próximos passos. Vamos então para a terceira fase aqui. Assim, quando o problema está devidamente delimitado, inicia a fase de busca por uma solução dentre as mais variadas alternativas possíveis, ou seja, elaborar uma hipótese, ok? O mesmo problema ele pode ser interpretado de diferentes formas, ele pode ter mais de uma solução, ele pode ser resolvido de mais de uma forma, ok? Então você precisa se deparar com o problema, fazer o diagnóstico e escolher a melhor solução para aquele problema, ok? Vamos então para as próximas. A quarta fase, ela diz o seguinte: a análise das hipóteses será realizada através do raciocínio indutivo e dedutivo. Beleza, você já diagnosticou o problema, já produziu as hipóteses. Então, você vai ter que analisar através da indução ou através da dedução. Não esqueça que a gente vai ver isso aqui mais lá na frente, tá? O que quer dizer o princípio indutivo e o princípio dedutivo do raciocínio. Ok? Então, mais na frente a gente vai ficar comentando mais sobre isso. A quinta fase, ela diz o seguinte, ó: então, assim as hipóteses escolhidas é aplicada à realidade. Então, assim a hipótese escolhida é aplicada à realidade, ok? Então, depois que você levantou as hipóteses, aí você vai aplicar ela para chegar à solução do problema, beleza? Então, vamos agora aqui, ó, para o pensamento ou raciocínio indutivo. Aqui está, ó, o raciocínio indutivo. Vamos ver de que forma é usado nesse raciocínio. Está presente na criação da matemática, na formulação intuitiva de novas conjecturas, ok? De novas hipóteses a serem validadas posteriormente, ok? Através do raciocínio indutivo a gente cria hipóteses, a gente cria conjecturas e aí depois precisamos resolver, né, para provar que se aquilo é verdade ou não. Está ligada à ideia de que, existindo uma tendência ou existindo o padrão, seja possível fazer uma generalização sem ter a certeza do que está afirmando. Okay? A gente generaliza, mas a gente não tem aquela certeza de que aquilo seja verdade ou não. Mas, se precisar, a gente também tem que ser capaz de provar que aquilo é verdade ou não. Logo, ao visualizar uma sequência de números, e apesar de não poder visualizar toda a sequência, o raciocínio indutivo nos permite chegar a uma conjectura do seu enésimo termo, a partir da observação de uma tendência ou padrão, chegando até uma generalização. Ou seja, imagina que eu começo a conferir aqui, ó, o primeiro número, o 0, é um número par. O segundo número dessa sequência, o número 2, é um número par. O terceiro número, o número 4, é um número par. Então, a partir dessa sequência, dessa repetição de números pares, a gente vai poder imaginar que o enésimo termo, um termo mais lá da frente, também será um número par, se seguir esse padrão dessa sequência, ok? Vamos ver o exemplo aqui, como é que funciona, tá? Vamos ver o exemplo para ficar mais fixo a ideia.
Podemos pensar nas observações de um cientista, que analisa a temperatura de ebulição da água. Primeiramente, ele observa que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, tá? Então, ele fez uma primeira observação e chegou à conclusão de que, nessa observação, o ponto de ebulição da água foi 100 graus Celsius. Para ter certeza, o cientista realiza essa experiência diversas vezes. Ao chegar na mesma conclusão, ele determina que o ponto de ebulição da água sempre será de 100 graus Celsius, ok? Ele fez várias outras vezes, ele repetiu. Então, ele não precisa repetir infinitamente, ele não precisa repetir muitas vezes. Ele repete uma certa quantidade de vezes para ver se ele descobre algum padrão, alguma sequência. Tendo feito isso, então, pelo princípio da indução, ele pode generalizar e dizer que a milésima vez, por exemplo, vai ser também 100 graus Celsius o ponto de ebulição da água. Assim, podemos notar que a conclusão obtida pelo cientista foi alcançada pela observação, ou seja, a indução, mas, portanto, são baseadas nas observações sistemáticas dos fatos, né? Através da repetição ali, começou a se repetir, então ele já generalizou, beleza? Vamos ver agora o pensamento ou raciocínio lógico dedutivo. Vamos ver qual é a diferença, né? Qual é a semelhança que tem entre os dois, o indutivo e o dedutivo. São aqueles nos quais a conclusão se segue necessariamente das premissas. A validade está relacionada à estrutura ou à ordem das premissas, de modo que não seria possível partir de premissas verdadeiras e obter conclusões falsas, ok? Dizemos assim que essa forma de raciocínio preserva a verdade. Tá? Essa forma de raciocínio preserva a verdade. Este pensamento é próprio da álgebra e geometria, por exemplo, e tudo que diz respeito a provas de propriedades em todos os campos da matemática. Beleza? O pensamento ou raciocínio lógico dedutivo. Vamos fazer aqui um pequeno resumo para ver se fixa melhor. Utilização de determinadas regras que podem ser simplesmente tomadas como verdadeiras ou provadas anteriormente e, a partir dessas regras, construir novas. Tá? Aqui ele diz o seguinte, podem ser tomadas como verdadeiras ou provadas anteriormente. As provadas anteriormente, né, é mais fácil entender, porque provou que aquilo é verdade, então ele já pode usar aquilo como uma verdade. Agora, as que são tomadas como verdadeiras, tem que ser analisada por quem entende do assunto. Não pode ser qualquer um, eu vou considerar que isso aqui é verdade. Não, tem que ser alguém que entenda do assunto, que tenha alguma experiência, beleza? Para poder tomar essas verdades, tá? Então vamos seguir em frente. Vamos ver o exemplo aqui para fixar melhor. Para compreender melhor a aplicação desse método, vamos analisar o exemplo abaixo. Vamos ver aqui a primeira premissa. Vou pegar duas premissas. Primeiro, os suspeitos do crime estavam na sala entre as 13 e 14 horas, ok? Primeira premissa. Isso aí é verdade, tá? Os caras que eram suspeitos, eles estavam na sala entre 13 e 14 horas. A segunda premissa diz o seguinte, João não estava na sala entre as 13 e 14 horas. Segunda premissa, também verdadeira. O João não estava na sala. Então, daqui eu posso tirar a seguinte conclusão. Logo, João não é um dos suspeitos do crime. Se ele não estava na sala nesse horário, o crime aconteceu nesse horário, então a gente pode concluir que ele não é um dos suspeitos. Beleza? Vamos ver então aqui o pensamento não determinístico. Pensamento não determinístico. No mundo contemporâneo, ocorrem vários eventos de natureza não determinística. São aquelas cuja repetição em condições idênticas produzem resultados diferentes, ou seja, não é possível determinar com exatidão qual o seu resultado. Esses eventos produzem fenômenos relacionados à probabilidade, que por sua vez busca compreender como se formam os eventos aleatórios e como podem ser mensurados os elementos que virão a acontecer ou não. Tais situações pode-se perceber através de fenômenos econômicos, financeiros, sociais, políticos e etc. Essa forma de pensamento depende do desenvolvimento do raciocínio hipotético, tá? Hipotético dedutivo,
que será desenvolvido através de situações que levam o acaso como forma de raciocínio. Eu quero que vocês atentem para esse tipo de raciocínio o seguinte: a considerar a hipótese, ao determinismo, ao indeterminado, né? O resultado, aquele resultado que é possível, mas que ele não é, pode ser que não aconteça aquele resultado. Se eu lançar uma moeda, será que você sabe qual das faces irá ficar para cima? Esse é um exemplo, né, de pensamento não determinístico. Eu tenho que ter isso para que eu possa resolver determinados problemas, beleza? Então vamos lá. Em resumo, pensamento não determinístico, característica da estatística e da probabilidade, campos que estudam eventos que envolvam aleatoriedade, o qual entra num campo de incerteza e da variabilidade, ok? Esse pensamento, para resolver questões, eu tenho que ter esse raciocínio, tá? De incerteza e da variabilidade. Isso acontece na estatística, na probabilidade, ok? Vamos para o exemplo. As escolhas de trajetos percorridas por veículo no bairro, em uma cidade ou oferecido por sistema de localização, o GPS, levando em consideração o tempo de trajeto, o tráfego, dentre outros. Certo? Se você jogar nesses aplicativos de transporte, ele faz logo essa análise aí, ver qual é que vai ser mais vantagem. Às vezes, o percurso mais curto não é o que vai levar menos tempo para chegar no destino, tá certo? Se tiver tráfego demais, se tiver muito tráfego de veículos, então isso vai retardar na chegada ao ponto de destino, ok? Visão geométrica espacial. O que vem ser a visão geométrica espacial? O processo de interação entre a experiência, o contato com objetos e seus movimentos no espaço contribui para a construção do pensamento geométrico espacial, tá? Aqui, então, a gente vai trabalhar com a geometria espacial também, o envolvimento, né? Todo envolvimento geométrico no nosso dia a dia, como resolver problemas que envolvem a geometria no cotidiano. Neste sentido, ao reconhecer as características das figuras geométricas planas ou espaciais, a abstração e identificação das relações do objeto no espaço ou plano ao estimar áreas e volumes sem auxílio de medições diretas, ter percepções antecipadas de resultados a partir de transformações de figuras tridimensionais para figuras bidimensionais e vice-versa, e a partir daí reconhecê-los e utilizá-los em situações do cotidiano, como por exemplo na leitura, interpretação e produção de plantas baixas, mapas ou maquetes para possíveis tomadas de decisões. Então, de fato, o pensamento geométrico espacial está caracterizado e solidamente construído. Os estudos sobre geometria abordam situações relacionadas à forma, à dimensão e à direção. O objeto de ensinar esse ramo da matemática está ligado ao sentido de localização, ao reconhecimento de figuras planas e não planas, ao estabelecimento de relações entre figuras espaciais e suas planificações e à manipulação de formas geométricas utilizando procedimentos de composição e decomposição, transformação, ampliação, redução e assim por diante. Tudo que envolver a geometria. Vamos ver como foi feito esse exemplo aqui, ó. O exemplo diz o seguinte, ó: o cálculo do volume ocupado por certo líquido em uma caixa com as seguintes dimensões, certo? Então, deixa eu marcar aqui o que a questão quer que você encontre de fato, ok? Aqui, ó, é o cálculo do volume ocupado por certo líquido, tá? Então, ele vai querer que você faça o cálculo do volume ocupado pelo líquido. Observe que nessa figura geométrica aqui, ó, eu tenho as dimensões retas, certo? Ou seja, a largura, o comprimento e a altura é formado por retas. Essas retas já formam as faces dessa figura planas, certo? Então, a partir daí, eu posso tirar informações para escolher as ferramentas adequadas para resolver esse problema. Tirando da figura aqui, ó, os dados, vamos ter os seguintes aqui, as seguintes informações, ó. A largura é 30 centímetros, o comprimento 40 centímetros e a altura que vai ser 25 menos 5 centímetros, certo?
A altura total aqui, ó, seria 25 centímetros. Mas como a questão está pedindo para a gente calcular apenas a parte ocupada pelo líquido, então vai ser 25 menos esses 5 aqui, ó, que não foi preenchido pelo líquido. Ok? Então vamos para a solução. A solução, para a gente calcular o volume de figuras como essas aqui, ó, a gente usa a seguinte fórmula. O volume total é igual a largura vezes o comprimento vezes a altura. Ok? Então, como eu estou querendo calcular a parte ocupada pelo líquido, vai ficar da seguinte forma. Ó. O volume é igual, né? 30 vezes 40 vezes 25 menos 5. Tá? Esse 5 é essa parte aqui que não foi ocupada. Então, no final das contas, eu vou ter 30 vezes 40 vezes 20. Fazendo essa multiplicação, eu chego a 24.000 centímetros cúbicos. Observe que a gente tem 3 dimensões aqui, ó, largura, comprimento e altura. Então, deve ficar o resultado em centímetros cúbicos. Ok? Então, através de entendimentos como esse, a gente é capaz de resolver outros problemas envolvendo as figuras geométricas.